o Vinícius Marinelli, que é presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, para conversar com a gente. Assuntos ali, claro, ligados ao Conselho Regional, que a gente quer entender melhor. A gente está aqui na cidade de São Paulo, quer entender melhor como é que funciona o CREA. A gente quer falar sobre cidade inteligente, a gente quer falar sobre 5G, tem assunto pra caramba. E o Vinícius aceitou o convite aqui da nossa produção para conversar com a gente. Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo ao Nova Manhã. Bom dia, Adriana, obrigado pelo convite. Bom dia, Mauro, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho, sim, sobre esses assuntos. Vamos lá. Vamos começar com o CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Importante, a gente sempre vê ali a sigla nas placas das obras que estão acontecendo em São Paulo, nas placas da obra que está na nossa casa, né? E você foi reeleito agora, né? Para o triênio 2021-2023. A engenharia, o Conselho Regional de Engenharia está se posicionando nesse momento aqui, nessas transformações que acontecem na cidade de São Paulo, nesse novo mundo, a partir desse olhar da engenharia como, hein? Vamos lá, Adriana. Primeiro, falar um pouquinho sobre qual é a função de um conselho profissional, né? Não só o CREA São Paulo, que é responsável pelos segmentos da engenharia, da agronomia, das geociências, as profissões da área tecnológica, como os demais conselhos, né? Eles existem para proteger as pessoas, né? Os conselhos profissionais, eles fiscalizam o exercício profissional, porque essas profissões, elas incorrem risco à vida. Então, nas proximidades, existe uma interface de pessoas com essas atividades. Vamos dar o exemplo da construção civil clássico, né? Visualmente, ele é o que as pessoas mais relacionam quando a gente fala de engenharia. A engenharia civil, e são a maior parte realmente do conselho, por exemplo, equivalem a 52% dos profissionais hoje registrados no CREA São Paulo. Mas você tem ali uma obra acontecendo, e a falta de um profissional ali, a falta de uma pessoa que estudou, que conheça o que está fazendo e se responsabilize por toda aquela iniciativa, pode acarretar em problemas, né? E esses problemas, quando acontecem na engenharia, são problemas que envolvem pessoas, e aí quando você tem uma vida perdida, você tem uma vida perdida e você não consegue voltar atrás. Então, qual que é a nossa função? Exigir que tenha um engenheiro ali, um profissional. Essa é a fiscalização, a gente não fiscaliza profissional. E a partir dessa ação, né, nós somos uma autarquia federal, a partir dessa ação a gente garante a segurança das pessoas e garante a existência de um profissional ali que se responsabilize por todas as atividades, né? Então essa é a função de um conselho de profissão, no caso do CREA São Paulo, para essas profissões que eu disse para vocês. Muito bem, e aí você falou da questão das fiscalizações, que é importante. Vocês fiscalizam se existe um profissional, que é o profissional que tem que estar ali olhando para a obra, habilitado, né? Ele estudou, ele pode estar ali se responsabilizando por aquela atividade técnica, de todas as engenharias, da agronomia, das geociências. Eu dei o exemplo da civil. Tá. Agora, a fiscalização é feita a partir de denúncias? Não só denúncias, né? Nós temos planejamento de fiscalização. Os próprios profissionais que ocupam as câmaras técnicas lá do nosso conselho, eles estabelecem planejamentos anuais. As denúncias são canais para nós fiscalizarmos, e aí qualquer pessoa pode entrar no site do CREA e denunciar se tiver qualquer indício de irregularidade, se enxergar qualquer coisa que ache que precisa ali de um profissional e não está tendo, pode nos informar que a fiscalização ela também vai atender. E nós temos as forças-tarefas que a gente estabelece por região, naquele momento, quais são as atividades que estão se destacando ali, e a fiscalização ela vem para exigir o profissional à frente daquelas atividades. São Paulo tem muitas construções em toda a cidade. E eu vou falar ali da faixa só das periferias, muitas construções que são feitas pelos próprios moradores, muitas construções que não têm essa fiscalização do engenheiro, de um arquiteto, de alguém que possa ali olhar e dizer essa obra está segura. Mas muita gente não tem esse recurso também. Tem o chamado puxadinho, né? Faz um puxadinho, bate uma laje e vai subindo e vai subindo. A gente vê isso muito aqui em São Paulo e em grandes cidades brasileiras.
Como é que o CREA pode ajudar essas pessoas de alguma forma? Existem alguns projetos para fazer com que pessoas que não têm essa assessoria técnica possam ter essa assessoria técnica, agir de uma forma um pouco mais ligada também ao social, a essa função social da profissão? Sim, tem. E tem isso previsto em lei, né? A gente tem a lei 11.888 do Zezé Ribeiro, né, do deputado, que era arquiteto, tudo, que ela prevê a assistência técnica gratuita à população carente, a pessoas de baixa renda, né? Justamente por entender que isso é uma necessidade, né? Essas iniciativas, essas construções, esse modelo, como ele está posto, é um problema estrutural, um problema social, não pode acontecer, porque vai chegar uma hora que vai começar a dar problema, como a gente já enxerga e já vê alguns problemas acontecendo, principalmente na periferia, por essas iniciativas, por falta de apoio técnico. Então isso é um trabalho conjunto que a gente já desenvolve em algumas cidades do interior. Em Dayatuba, eu dou um exemplo aqui, a gente tem uma associação de engenheiros que tem uma parceria com a prefeitura municipal. A prefeitura tem um fundo de habitação, a associação ela é declarada de utilidade pública, então tem lei federal, tem lei municipal, então tem como fazer. E tem diversas cidades que estão fazendo. E a nossa função, como o CREA tem 350 mil profissionais registrados, é divulgar e dentro desse cadastro oferecer o profissional. Aí a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, ela tem a RT social, que é um valor, sim, mas só não é gratuito porque eu não posso renunciar à receita, senão eu respondo por improbidade, por ser uma autarquia federal, mas é um valor super baixo. Ou seja, tem solução. A gente precisa de pessoas que tenham vontade de fazer. Em todas as frentes, né? Cada um com a sua responsabilidade. Eu, como CREA, com a minha responsabilidade, o executivo com a responsabilidade, o legislativo com a responsabilidade, porque envolve a necessidade de uma lei para declarar essa entidade como utilidade pública, para ela poder buscar recurso na União, para poder custear esse tipo de iniciativa. Então, tem como fazer, basta querer. É uma lei interessante, é uma lei necessária, que não são todos os moradores, não é toda a população, não é todo o município que tem esse direito. Então, às vezes por falta de conhecimento, né? As pessoas não conhecem. Onde eu busco isso? Eu tenho uma lei, assessoria gratuita para pessoas de baixa renda, como eu busco, né? E as prefeituras têm que também fazer esse papel. E a União tem verba para isso, né? Tipo, essa verba, esse recurso está lá na grande maioria das vezes, e o executivo às vezes não busca, a gente não busca. Então também a gente está fazendo aqui uma autocrítica. Isso tem que começar, o quê? Por iniciativa da prefeitura? Não só da prefeitura, tá? É a grande ferramenta para conseguir esse tipo de apoio, tá? Mas é uma mobilização assim, de várias frentes, né? A gente precisa também ter entidades de profissionais privadas, porque no nosso caso eu consigo fornecer, eu não consigo falar assim, eu vou tocar essa iniciativa sozinho, né? Mas que nem eu disse na questão de Dayatuba. Em Dayatuba a gente tem um modelo muito bom, onde lá a associação de engenheiros que tem lá busca recurso na União e no município, busca em duas frentes, tá? O recurso nacional e o recurso municipal para isso. A prefeitura, às vezes, se tivesse recurso, no caso de São Paulo, disponibilizado para esse tipo de coisa, a gente pode auxiliar para esse tipo de iniciativa, para assistência técnica gratuita, a gente pode auxiliar a regularização, como a gente auxiliou na lei da anistia com o Bruno há pouco tempo, que foi uma boa iniciativa, passa a enxergar essas residências e em que pé elas estão, e a regularização com a exigência de um profissional ali, também para evitar problemas futuros. Então, tem muita coisa para ser feita. A gente está conversando com o presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, Vinícius Marinelli. Vinícius, em relação às fiscalizações de obra, como é que essas fiscalizações são feitas? Elas são feitas por iniciativa do próprio CREA ou é preciso ter alguma denúncia? E que panorama que você pode nos trazer sobre obras irregulares em São Paulo? Vamos lá. São planejamentos de fiscalização, forças-tarefas e denúncias. A gente acaba recepcionando e executando por meio de diversas frentes de trabalho, né? E a gente tem esse ano um resultado de fiscalização muito interessante. O ano de 2021 foi o ano que o Conselho mais fiscalizou na sua existência, né? Em 88 anos de existência, esse ano realmente surpreendeu muito por causa
uma maturidade aí de todo mundo que está envolvido na fiscalização, de enxergar cada vez mais aonde a gente poderia fiscalizar. Com relação a obras irregulares, iniciativas irregulares, isso é muito comum acontecer, né? Não tem como eu te dar um panorama. Claro que ainda precisa muito ser feito para a gente chegar no modelo ideal. Mas quando a gente recepciona esse tipo de situação, quando é dentro da nossa alçada, a gente busca a regularização e aí tem ferramentas para isso, né? O auto de infração, abertura de processo administrativo. Quando a gente percebe ali que tem mais entidades ou instituições que têm uma interface que precisa de uma regularização de outro lugar, a gente faz o encaminhamento, a gente faz muita fiscalização em parceria com outros órgãos, né? Com prefeitura local, e a gente passa para eles o que é deles. Quando é caso de Ministério Público, a gente encaminha para o Ministério Público, a gente também tem um convênio, um protocolo de cooperação técnica com eles. Então é um processo bem complexo, assim. Muito bem, 8 horas e 43 minutos, a gente está aqui conversando sobre a cidade de São Paulo, sobre o estado de São Paulo, sobre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. O Vinícius Marquesi Marinelli, que é presidente do CREA, está aqui com a gente. Bom, estamos falando de construções e estamos pensando na nossa cidade, na cidade de São Paulo, que só cresce. E a gente discute muito aqui no Nova Manhã a questão desse crescimento. Como é que a gente pode ter um crescimento da cidade e ter uma cidade melhor para todo mundo, e ter uma cidade mais sustentável e ter uma cidade inteligente, que é o nome, né? É o conceito. É o nome do conceito. Então vamos começar a falar desse conceito de cidade inteligente e o quão longe estamos dela. Olha, Adriana, isso é muito bacana, né? A gente tem a necessidade de planejar e projetar a cidade. Isso envolve uma discussão também que é essencial a participação das pessoas. Tá? Não adianta delegar essa responsabilidade ao chefe do executivo, ao chefe do legislativo, ao presidente do CREA, não. E a gente está fazendo um trabalho hoje no estado, é bacana compartilhar aqui. A gente está pegando, a gente tem engenheiros em todos os lugares, em todas as cidades, todos os 645 municípios do estado de São Paulo, né? A gente acredita muito que as cidades elas podem ser melhores para as pessoas. A gente acredita muito que isso envolve um planejamento e projetos de engenharia, porque no mundo inteiro é assim, por que aqui não? Né? E o que a gente vem fazendo? E a gente tem previsão para terminar isso em fevereiro. Esses engenheiros dessas cidades, que têm ali uma relação com o Conselho, a gente está mapeando todos os problemas de todas as cidades do estado de São Paulo, por meio de alguns indicadores, que são indicadores que nos dão ali o quão inteligente a cidade é. E aí a gente cai dentro desse conceito de cidades inteligentes. E a partir desse mapeamento, que termina em fevereiro, a gente quer enxergar quais são as necessidades hoje de cada município, dos 645 municípios. Tendo os problemas, aí a gente pode pensar em solução. Porque é muito simples você falar, precisa disso, precisa daquilo, minha cidade não funciona. Não. Porque às vezes não é a prioridade. Às vezes pode ser o que você enxerga, mas será que é a prioridade da maioria das pessoas? Como que a gente propõe soluções para impactar o maior número de pessoas? Né? Então esse mapeamento tem esse objetivo principal. E a partir daí começar a trazer referências de outros lugares, até do Brasil mesmo. E já tem muita coisa boa acontecendo aqui. Trazer essas referências para poder adaptar essas soluções para aquela cidade. Esse é um mapeamento que está sendo feito em todos os municípios paulistas. Todos os municípios do estado de São Paulo. Sai agora em fevereiro. Até final de fevereiro a gente termina aí. Você já tem algum dado preliminar assim do que tem sido mais comum que vocês têm encontrado? Tem. A área de saneamento é uma área que vem bastante... acaba aparecendo bastante, porque tem muito município pequeno, né? E você vê que tem problemas básicos, né? A área de mobilidade é uma área bastante discutida, é uma área necessária. Você vê muito município pequeno priorizando ainda, sem precisar, priorizando o transporte por meio de veículos, e a gente tem N alternativas para isso. Então, a questão do plano diretor, a gente tem muita cidade que precisa de um apoio técnico para discutir um plano diretor, para planejar essa cidade aí a médio e longo prazo. E eu dou o exemplo da minha cidade. Eu sou nascido em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, uma cidade de 180 mil habitantes. E até mandar um abraço para todo mundo lá. Mas é uma cidade que, quando eu era moleque, você não tinha trânsito. Hoje a cidade é impraticável. Uma cidade de 180 mil, ela não pensou na mobilidade a médio prazo.
Entendeu? Então você pega os horários aí de pico, e Mogi Guaçu é uma cidade de 180 mil habitantes. Não era para ter um trânsito desse tamanho, né? Você imagina? Falta Se você está pensando em expandir, em transformar a cidade, você não pensa ali em como as pessoas vão se locomover de uma maneira tranquila, e você vai perder tempo numa cidade pequena, realmente a cidade ela precisa ser repensada. Cidade inteligente, a gente remete a uma cidade muito ligada à tecnologia digital, uma cidade que tem muitos recursos tecnológicos. Não é exatamente isso, né? Não, exatamente. Estava conversando aqui um pouquinho antes, né? A tecnologia ela é uma ferramenta para você auxiliar nos seus projetos para que a cidade funcione bem para as pessoas, mas não necessariamente. Cidade inteligente são cidades que funcionam bem para as pessoas, não necessariamente utilizando tecnologia. Claro, quando a tecnologia ela vem como ferramenta para auxiliar, ok, mas não necessariamente você precisa ter tecnologia para isso. Vamos dar um exemplo. Eu estava falando de Poços de Caldas, né? Poços de Caldas tem lá o bueiro inteligente, que é uma gaiola que se colocou ali e foi uma iniciativa muito premiada, mas é um bueiro, não sei aqui em São Paulo como o paulistano chama, mas é boca de lobo. Boca de lobo, isso é. Que realmente detectou ali que o problema estava no entupimento ali, quando chovia desses bueiros, né? Você colocou uma gaiola mesmo, uma tela, no bueiro e resolveu. E um sistema ali para você tirar, né, e limpar e resolver o problema. Então não tem tecnologia. A pessoa pensou um pouquinho diferente ali. Não tem nada demais, vamos dizer assim. Mas tem a inteligência da pessoa que teve a sensibilidade de chegar e falar assim, isso aqui resolve, de uma maneira simples, né? A gente estava conversando de Medellín, que é uma cidade que em 30 anos sai da pior cidade mais violenta do mundo, para a melhor cidade do mundo, ou uma das melhores, e com prêmios consecutivos, né? Qual que era o drive principal, a diretriz principal da cidade, quando ela entrou nessa linha de falar assim, vamos melhorar sempre? Iniciativas de baixo custo que impactem a vida do maior número de pessoas possível. Esse foi a diretriz principal. Me traga qualquer coisa que vai custar barato e que vai melhorar a vida de muita gente. E a partir daí, Medellín entrou numa crescente, numa melhoria de iniciativas para as pessoas que é impressionante. A história está aí para contar. Como trabalhar uma cidade do tamanho de São Paulo, que não é uma cidade só, na verdade é uma região metropolitana, para transformar essa área numa região metropolitana inteligente? Isso tem que ser feito de uma forma interligada? Isso pode começar com núcleos? Qual que seria o ideal? Isso é muito bacana. Tá, essa pergunta é muito bacana, porque eu falei assim, isso passa pela discussão e todo mundo tem que se envolver. Hoje tem um conceito que chama conceito de inovação aberta, né? São iniciativas onde não dá mais, hoje, em 2021, virando para 2022, gestores públicos ou qualquer tipo de gestor achar que vai transformar uma coisa desse tamanho e acertar com um projeto dentro de um gabinete, né? E falar assim, a gente teve uma ideia aqui, nós vamos executar aqui, vai só participar aqui 20 pessoas e agora na hora que a gente colocar esse projeto para fora, a gente vai resolver a vida do cidadão. Não adianta. Inovação aberta você abre para todo mundo propor soluções. E aí é um modelo que tem que ser assistido, realmente tem que fazer sentido, tem que parar em pé. E aí, a partir desses modelos de inovação aberta, onde todo mundo participa, aí você começa a ter ideias e propostas que vêm de fora para dentro. Então a pessoa ela vai falar o que funciona para ela, o que ela está precisando e como funciona. E aí é claro que você tem um critério, existe um fluxo estabelecido, uma maneira de se trabalhar essas iniciativas de inovação aberta. E aí eu acredito que a gente consegue mudar uma cidade que nem São Paulo. Você precisa criar um centro de inovação, mas você precisa abrir para todo mundo participar. O CREA participa dessa revisão que está sendo feita no plano diretor de São Paulo? Sim, a gente vira e mexe, a gente é solicitado para propor alguma coisa, mas eu acho que poderia ter uma participação muito mais ativa nisso. É claro que existem pessoas competentes discutindo isso hoje, mas eu acredito que ela deveria ser mais aberta, né? E esse conceito pode ser um conceito que pode ajudar muito numa discussão tão complexa como essa. O Vinícius Marquesi Marinelli está aqui com a gente, ele é presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Estamos falando muito aqui das cidades, falando muito de construção. É claro que a gente
pensa no CREA, pensa nos engenheiros civis, mas tem uma atuação ali diante de todas as engenharias. E eu vou aproveitar a sua formação, você que é engenheiro de telecomunicações, para a gente falar de um assunto que interessa muito a todo mundo, que é 5G, né? 5G que vai trazer uma transformação no mundo digital. Ela já vem com essa tecnologia, já vem com essa finalidade aí que vai mudar as nossas vidas. Eu fico pensando o seguinte, é preciso ter uma estrutura para que realmente esse 5G mude a nossa vida? Temos essa estrutura aqui? Olha, Adriana, é uma tecnologia nova e precisa de uma infraestrutura diferente do que está posta hoje para o 4G. Isso é... A gente teve aí o leilão agora, já tem os ganhadores, a gente acredita muito e a nossa função nesse momento é auxiliar para que aconteça, né, toda essa transformação. A gente tem já cidades aí que já estão praticamente prontas para recepcionar, já está com a infra já bastante avançada. Que infraestrutura é essa? É a instalação de antenas, basicamente, né? Toda a parte que dá o suporte para que essa tecnologia possa funcionar. Então as antenas, basicamente, São Paulo aprovou agora a instalação de uma quantidade considerável de antena justamente para atender essa necessidade, porque qual é o grande problema e o grande foco de discussão, né? Ou a gente está pronto para isso, instala e acelera e todo mundo se envolve para que aconteça e ajuda para que isso aconteça, ou a não implementação do 5G no país ou no estado pode causar exclusão econômica hoje no cenário mundial de qualquer país que não tenha essa tecnologia. Porque a competição ela fica muito desigual. É uma ferramenta que quem tiver vai estar muito à frente dos demais países. Né? E no nosso caso a gente precisa, né? A gente tem um agronegócio que é uma potência, no país representa aí 26, 27% do PIB e já está mais do que claro para todo mundo que quem tiver tecnologia 5G no agronegócio tem uma competitividade muito diferente para quem não tem. E o Brasil é um país muito competitivo nesse segmento, é muito inovador. Só que você mata o agronegócio se você não fornecer essa infra para eles, né, essa tecnologia para eles, porque países hoje que não são competitivos como o Brasil e tiver essa tecnologia, serão competitivos e vão deixar... ou vão vender no lugar do Brasil, ou vão deixar de consumir produtos do Brasil, porque vão se tornar sustentáveis nesse segmento. O que o 5G pode trazer de vantagem para o agronegócio, a conectividade, né, a eficiência do negócio, ele fica muito diferente, porque quando você tem informação, conectividade, você torna o seu negócio mais barato, né, e no final o que vale é o preço do seu produto, né. Então, o 5G... Tem um artigo muito bacana, que para resumir aqui, para você ter uma ideia da diferença de competição, é como se você pegasse um ciclista olímpico, desse uma bicicleta para ele, e desse um avião de caça para alguém e falasse assim, aposta a corrida. Essa é a diferença da velocidade de conexão entre um e outro, com segmentos que terão uma conectividade e segmentos que terão outra conectividade. E no caso do Brasil, o 4G ainda não cobre grande parte do campo, né? Então o 5G ele tem que vir cobrir essa área que hoje não está coberta por conexões de internet e a conectividade vai gerar iniciativas autônomas, você vai deixar sua produção mais barato, você vai ter mais informações, você vai ter uma agricultura de precisão que vai deixar o produto mais barato. Então a gente não pode deixar de fornecer isso para o nosso agronegócio, que é tão competitivo e que nos dá tanta coisa, né? Além do abastecimento da comida nossa do dia a dia, ele gera muito emprego. E aí você não ter essa infra hoje, não ter essa tecnologia disponível para esse segmento, a gente está realmente em problemas. Pois é, e o 5G na cidade, pensando ali no funcionamento da grande cidade, como é que ele também pode, de alguma forma, mudar a nossa rotina e impactar a nossa rotina? Aí a gente fala em tecnologia diretamente, essa tecnologia a serviço de pessoas, né? Todo monitoramento de uma cidade, por exemplo, Santo André, eu estive em Santo André na sexta-feira, nesse evento que a gente está fazendo de mapeamento, né, das cidades, e conversando lá com o Paulinho Serra, com o prefeito, ele estava me mostrando, a cidade tem acho que 3.000 câmeras que monitora toda a cidade, está tudo ali no dispositivo remoto dele, ali no telefone, né? Todo esse monitoramento, esse fluxo de dados,
tudo que a cidade fornece de informação. Quando você tem uma tecnologia como essa, você tem mais precisão e assertividade para tomar decisões, né? Então, a leitura, por exemplo, de trânsito, dos horários de trânsito, da segurança, as câmeras que hoje estão ali ativas para isso. Quando você tem a conexão funcionando, a autonomia do transporte, tudo isso você consegue hoje sustentar no 5G. O 4G não te permite, por exemplo, ter carros autônomos. Né? O 5G ele permite. Essa conectividade, você tirar e deixar o trânsito mais inteligente de uma maneira automatizada, é o caminho do futuro, né? Então, a ideia é assim, que a gente não perca o tempo de instalação nesse momento, tá? De implementação, a gente não pode. E para o 5G precisa de um número maior de antenas, né? Exatamente. Em relação ao 4G, né? Precisa de mais antenas, né? Exatamente, é um número maior de... A infra é uma infra, entre aspas, mais pesada, precisa de um número maior de antenas, então as cidades elas precisam se preparar para isso, elas precisam planejar, elas precisam abrir a discussão de projetos, né? São Paulo já deu um passo importante aqui, já foi aprovado na Câmara a autorização para a instalação de um número maior de antenas, mas realmente é uma discussão que ela precisa ser feita em várias frentes. Muito bem, a gente queria agradecer muito aqui a presença do presidente do CREA São Paulo aqui com a gente, conversando, refletindo sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, o Vinícius Marchese Marinelli. Muito obrigada, Vinícius. Um início de boa conversa aqui. Ano que vem tem mais pra gente pensar a cidade, discutir a cidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. O engenheiro ele gosta muito de problema, então sempre que vocês tiverem problema, vocês me chamam, que é o tipo de coisa que a gente gosta de discutir para propor soluções. E se eu puder deixar meu Instagram aí pro pessoal, claro, que ali a gente, essas informações a gente passa muito para todo mundo, é @Vinícius Marchese, com CH, Marchese. Tá bom? Então, quem precisar de alguma coisa, eu estou à disposição de todos aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Mauro. Obrigado, Adriana. Até mais. Até mais.